Que a paz do Cristo envolva teu coração neste momento, querido irmão. Respire fundo. Olhe ao redor. Você está sozinho? Não está. Nunca esteve. E o que vou te revelar agora pode explicar toda a sua vida. Você sempre sentiu, não é verdade? Aquele estranhamento silencioso diante do mundo. Como se falasse uma língua que poucos compreendem. Como se carregasse nos olhos uma lembrança que a infância não explica e o tempo não apaga. Antes de continuar, preciso que você faça algo. Escreva aqui nos comentários apenas uma palavra: despertar. E logo abaixo, coloque a cidade de onde você está assistindo. Isso não é por acaso. Há uma rede invisível se formando agora e você parte dela. Porque o que vou revelar não é teoria, é memória. Sua memória. Se você nasceu entre 1945 e 1965, ou sente que pertence espiritualmente a essa geração, pare tudo o que está fazendo. Este vídeo não chegou até você por acidente. Há algo antigo pulsando em sua alma. Um chamado que insiste mesmo, quando tudo ao redor parece vazio de sentido. E se eu te disser que tudo o que você viveu, cada dor, cada solidão, cada noite sem dormir, foi planejado? Que você não veio à Terra para viver uma vida comum, mas para cumprir uma missão que poucos conseguiriam suportar? Chico Xavier revelou algo que poucos compreenderam na época. Algo sobre certas gerações, sobre almas específicas, sobre você. Mas antes de eu te contar o que ele disse, preciso que você entenda de onde vem esse sentimento que te acompanha desde criança. Porque tudo começa ali, no estranhamento, na sensação de não pertencer. Você era diferente. Mesmo criança, algo em você observava o mundo com uma intensidade que assustava os adultos. Enquanto outros brincavam despreocupados, você sentia. Sentia demais. A injustiça te sufocava. A falsidade te machucava. A superficialidade te cansava. E ninguém entendia por quê. Seus pais te chamavam de estranho. Seus colegas te isolavam. Você mesmo se perguntava o que havia de errado. Mas não havia nada de errado, irmão em luz. Havia algo de muito certo. Algo que o mundo ainda não estava pronto para reconhecer. Deixe eu te contar sobre uma mulher que escreveu para Chico Xavier nos anos 70. Ela dizia: desde os 5 anos eu choro quando vejo alguém sofrendo. Desde os 7, questiono por que existe tanta maldade. Desde os 10, sinto que não deveria estar aqui. Há algo errado comigo, Chico? E ele respondeu com aquela doçura firme que só ele tinha: não há nada de errado com você, minha filha. Há tudo de certo. Você apenas não esqueceu completamente. Não esqueceu completamente. Guarde essa frase, vamos voltar a ela. Porque o estranhamento que você sente não é defeito psicológico. Não é inadaptação social. Não é fraqueza emocional. É memória moral. É lucidez espiritual. É o espírito reconhecendo que este mundo não é como deveria ser. Quantas vezes você já pensou, as pessoas não deveriam ser assim? Quantas vezes sentiu saudade de algo que nunca viveu nesta vida? Quantas vezes chorou sem motivo aparente, como se a alma sangrasse por feridas que o corpo não tem? Isso não loucura, alma querida. É lembrança, fragmentos de quem você foi, ecos de onde você esteve, rastros de experiências que sua consciência atual não alcança, mas que seu espírito nunca esqueceu. E isso nos leva à segunda verdade, a mais importante, a que muda tudo. Espere. Antes de eu revelar isso, responda mentalmente. Você acredita em coincidência? Acredita que nasceu nesta família, neste país, nesta época por sorte? Se acredita, precisa ouvir o que André Luiz nos ensinou. E se não acredita, precisa entender a profundidade do que já sente. Ninguém nasce por acaso. Ninguém encarna por sorte. Cada espírito que retorna à Terra passa por um planejamento minucioso, amoroso e absolutamente justo. No livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, André Luiz descreve algo que poucos param para refletir. Ele mostra o momento exato em que equipes espirituais se reúnem para analisar o passado de uma alma que está prestes a reencarnar. Eles avaliam tudo. Cada tendência emocional, cada vício moral, cada dívida contraída,
cada virtude conquistada. E então, com amor infinito e rigor matemático, ajustam as provas, escolhem a família, definem o ambiente e traçam o roteiro básico daquela vida. Você foi avaliado assim. Antes de nascer, sua alma foi estudada. Seus mentores se reuniram, olharam para suas vidas anteriores, viram onde você errou, viram onde acertou e desenharam esta existência. E sabe o que mais? Você participou dessa escolha. Sua consciência espiritual, ainda lúcida no plano invisível, concordou, aceitou, assinou o contrato. Por isso sua vida é exigente, não é por castigo. É por escolha. Você pediu isso, porque sabia que precisava, porque confiava que conseguiria. Mas aqui vem algo que poucos te contaram. Há um detalhe específico sobre sua geração, algo que Chico revelou e que explica muita coisa. E esse detalhe está no período em que você nasceu. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender o que trouxe com você. A memória consciente é apagada. Isso é fato. Você não lembra dos nomes, dos rostos, dos lugares onde viveu antes. Não lembra do que fez, do que amou, do que perdeu. Mas o espírito conserva algo muito mais profundo. Ele conserva valores, conserva sensibilidade, conserva senso moral. Por isso você questiona injustiças desde jovem. Por isso não consegue aceitar a crueldade naturalizada. Por isso a falsidade te enoja de forma visceral. Não é que você seja mais inteligente, é que você já viveu, já aprendeu, já pagou o preço de certos erros. E agora, mesmo sem lembrar conscientemente, carrega na essência as lições antigas. Conheci uma história de um menino de 8 anos que, ao ver um mendigo na rua, tirou o próprio casaco e deu para ele. A mãe perguntou de onde vinha aquela compaixão. Ele respondeu: "Não sei, mãe. Eu só sinto que preciso ajudar. Só sinto." Ele não sabia explicar. Não tinha motivo lógico, mas a alma sabia. Porque em outra vida, talvez, ele tenha sido aquele mendigo. Ou talvez tenha negado ajuda e carregue agora a necessidade de reparar. Você age assim também. Faz coisas que não sabe de onde vem. Sente repulsas inexplicáveis. Sente atrações sem motivo. Porque a memória moral não precisa de lógica. Ela apenas é. E essa memória foi especialmente intensa na sua geração. Mas por quê? O que havia de tão especial no período entre 1945 e 1965? Calma, já vamos chegar lá. Mas antes, você precisa entender o cenário. Algumas épocas na história da humanidade são apenas neutras. Períodos de relativa calma, onde os espíritos reencarnam para consolidar aprendizados anteriores. Mas outras épocas são diferentes. São momentos de transição, de crise, de transformação profunda. E nesses períodos, espíritos mais experientes são convocados. Convocados, sim, porque a Terra precisa de sustentação. Precisa de almas que consigam aguentar o peso da mudança. Que consigam manter acesa a chama da esperança quando tudo parece desmoronar. O pós-guerra foi um desses momentos. 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava destroçado, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Eram milhões de espíritos desorientados, estruturas sociais em colapso, valores em revisão. E foi exatamente nesse caos que você começou a nascer. Entre 1945 e 1965, uma leva específica de espíritos retornou à Terra. Não eram espíritos comuns, não eram almas em início de jornada. Eram trabalhadores, missionários silenciosos, almas que já haviam provado sua resistência. Chico Xavier, em conversas íntimas que foram registradas por amigos próximos, dizia que essa geração carregava uma responsabilidade diferente. Eles não vieram para construir um mundo novo, vieram para sustentar a passagem do velho para o novo. Espere, isso é importante. Releia mentalmente essa frase: sustentar a passagem. Você não veio para ser o herói da história. Veio para ser a ponte. E pontes sofrem. Pontes aguentam peso dos dois lados. Pontes não são aplaudidas, mas sem elas, ninguém atravessa. E isso explica tanta coisa sobre sua vida, não é verdade? Mas ainda não terminei.
porque há algo mais profundo sobre esse desconforto que você sente. Você já foi chamado de problemático, de rebelde, de complicado? Eu sei que sim. Todos da sua geração foram, porque vocês não se conformam, não aceitam, não engolem, não fingem que está tudo bem quando não está. E o mundo odeia isso. O mundo quer que você seja dócil, que obedeça, que consuma, que se cale, que aceite a injustiça como normalidade. Mas você não consegue. Algo dentro de você grita, algo se revolta. Não com raiva, mas com dor, com a dor de quem sabe que as coisas poderiam ser diferentes. Isso não é rebeldia, caminhante da jornada. É consciência desperta antes do tempo comum. É o espírito maduro enxergando além das máscaras sociais. Enquanto a maioria aceita sistemas injustos, porque sempre foi assim, você questiona. Enquanto a maioria se acomoda na falsidade porque todo mundo faz, você se recusa. Enquanto a maioria vive no piloto automático, você vive intensamente, dolorosamente, lucidamente, e por isso se sente só, porque lucidez solitária. Porque quem enxerga além caminha à frente, e quem caminha à frente caminha sozinho, até que os outros alcancem. Mas você não está tão sozinho quanto pensa. Há milhares como você, espalhados pelo mundo, pela sua cidade, talvez até na sua família, e eles também se sentem isolados, porque a missão é assim, silenciosa, invisível, solitária, mas eficaz. Porque cada um de vocês sustenta um pedaço do mundo com a própria presença, com a própria integridade, com a própria recusa a se corromper. E isso nos leva a algo que preciso te revelar sobre sua sensibilidade. Você é sensível demais. Quantas vezes já ouviu isso? E quantas vezes acreditou que era defeito? Deixe eu te contar sobre um homem que procurou Chico Xavier nos anos 80. Ele chorava ao relatar: não consigo assistir noticiário, não consigo ver gente sofrendo, não consigo entrar em certos ambientes, sinto tudo, capto tudo, e isso me está matando, Chico. Como eu curo isso? E Chico segurou as mãos dele e disse algo que mudou sua vida. Meu filho, isso não se cura. Isso se compreende. Você não está doente. Você está acordado. A hipersensibilidade emocional e espiritual não é fragilidade. É ferramenta evolutiva. É o espírito operando em frequência mais alta, captando nuances que outros não percebem. Você sente quando alguém mente. Sente quando um ambiente está carregado. Sente a tristeza do outro mesmo quando ele sorri. Sente perigos que não se vê. Sente presenças que não se tocam. E isso esgota. Eu sei. Porque você não consegue desligar. Não consegue ser superficial. Não consegue fingir que não vê o que vê, que não sente o que sente. Mas entenda uma coisa. Essa sensibilidade não foi colocada em você para te destruir. Foi colocada para que você servisse, para que fosse radar, antena, ponte entre mundos. Muitas vezes, você captou dores que não eram suas, absorveu tristezas alheias, carregou pesos que ninguém te pediu para carregar. Mas o espírito sensível faz isso, involuntariamente, porque é da natureza dele, e isso tem propósito, porque alguém precisa sentir, alguém precisa captar, alguém precisa perceber o que a maioria ignora. Você é esse alguém. Mas agora vem uma pergunta. Se você veio com tanta sensibilidade, com tanta memória moral, com tanta consciência, por que esqueceu tanto? Por que a vida foi tão dura? Por que demorou tanto para entender? E aqui entra um dos maiores mistérios espirituais. O véu do esquecimento não é punição, é misericórdia divina. Se você lembrasse de tudo o que viveu, de tudo o que prometeu, de tudo o que veio fazer, o peso seria insuportável. A criança que você foi não teria estrutura emocional para carregar a consciência do espírito maduro. Por isso Deus apaga a memória consciente, para que você viva a experiência humana comum antes de despertar, para que construa a base, para que desenvolva ferramentas emocionais, para que não se sobrecarregue antes da hora. Muitos espíritos da sua geração precisaram viver décadas de vida, aparentemente comum antes de acordar. Precisaram trabalhar,
casar, ter filhos, sofrer desilusões, passar por crises. Tudo isso foi preparo, não foi tempo perdido, foi escola. Cada fase, cada dor, cada erro, cada acerto, tudo contribuiu para o fortalecimento do caráter, para a lapidação da alma, para que quando chegasse a hora você estivesse pronto. E a hora está chegando. Para muitos já chegou, porque há um momento na vida em que o véu começa a se desfazer, não de uma vez, mas aos poucos, como neblina que se dissipa com o sol nascente, e quando isso acontece, tudo faz sentido. As dores ganham significado, as perdas revelam propósito, e você finalmente entende por que sua vida foi como foi. Mas isso não acontece na juventude, acontece mais tarde, e há um motivo para isso: família, trabalho, contas, frustrações, relacionamentos que não deram certo, sonhos que não se realizaram, perdas que marcaram, dores que ficaram. Você acha que isso foi desperdício? Acha que se tivesse acordado antes, teria evitado tanto sofrimento? Não, querido irmão. Nada foi desperdiçado. Tudo foi necessário. A vida comum foi o cadinho onde sua alma foi refinada. Cada trabalho que você odiou te ensinou paciência. Cada pessoa difícil que cruzou seu caminho te ensinou tolerância. Cada perda que te destruiu te ensinou desapego. Cada frustração te ensinou humildade. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, sempre repetia que o Evangelho se aprende no cotidiano, não nas teorias. É fácil amar a humanidade. Difícil é amar o vizinho chato, o familiar ingrato, o colega invejoso. E você aprendeu isso, na prática, no dia a dia, no atrito constante entre o ideal e o real. Teve momentos em que você quis desistir. Teve noites em que chorou de cansaço. Teve dias em que se perguntou se valia a pena continuar. Mas você continuou, não porque era forte, mas porque algo dentro de você não deixava desistir. E cada vez que você escolheu continuar, apesar de tudo, você venceu. Cada vez que amou apesar da dor, você cresceu. Cada vez que perdoou apesar da mágoa, você se libertou. E tudo isso foi preparando você para o que vem agora, para o despertar, para a compreensão, para a missão final. Mas esse despertar não acontece como nos filmes. Acontece devagar, dolorosamente, profundamente. No Espiritismo, muitos despertam apenas depois dos 40, 50 ou 60 anos, quando o corpo começa a fraquejar, quando as ambições externas perdem força, quando o ego finalmente cansa de lutar. É nesse momento que a alma assume, silenciosa, firme, inevitável. E de repente, você não se importa mais com as mesmas coisas. O carro, a roupa, o status, nada disso tem o mesmo peso. Você olha ao redor e percebe quanto tempo perdeu correndo atrás de coisas que não importam. Mas não foi tempo perdido, lembra? Foi aprendizado, foi experiência. Foi necessário para que você chegasse aqui, neste ponto, neste nível de compreensão. Certa vez, uma senhora de 67 anos escreveu para Chico dizendo: "Passei a vida inteira dormindo, só agora, quase no fim, estou acordando. Perdi tempo demais, Chico." E ele respondeu com aquela sabedoria mansa: "Você não perdeu tempo, você amadureceu. A semente não perde tempo sob a terra. Ela se prepara para brotar no momento certo. O despertar tardio não é atraso, é maturidade espiritual. É o fruto no tempo certo. É a consciência finalmente pronta para assumir a direção. E quando isso acontece, algo extraordinário se revela. Algo sobre quem realmente está no comando agora. Houve um tempo em que você queria provar seu valor, queria ser reconhecido, queria que vissem o quanto você era capaz, queria aplausos, aprovação, validação externa, mas algo mudou. Não foi de uma hora para outra, foi gradual, mas mudou. As ambições externas perderam importância, o reconhecimento deixou de ser necessário. Você parou de se importar tanto com o que os outros pensam, parou de competir, parou de se comparar. E surgiu uma necessidade nova, uma necessidade de verdade interior, de simplicidade, de coerência moral, de viver de acordo com o que sente,
não com o que esperam que você seja. Isso não é crise existencial. É o ego silenciando. É a alma assumindo o controle. Porque o ego é barulhento. Ele grita, exige, compara, julga. Mas a alma é silenciosa. Ela apenas sabe, sente, conduz. E quando a alma finalmente consegue falar mais alto que o ego, tudo muda. Suas prioridades mudam. Seus relacionamentos mudam. Sua forma de estar no mundo muda. Você se torna mais simples, mais verdadeiro, mais inteiro. E é nesse ponto que você finalmente começa a compreender algo muito maior. Algo sobre o que você realmente veio fazer aqui. Algo que tem a ver não só com você, mas com sua linhagem inteira. Porque a dor que você carregou não foi só sua. Isso vai doer, mas preciso te dizer, você não sofreu só por você. Sofreu pela sua família, pela sua linhagem, por padrões repetidos ao longo de gerações. A raiva que você sentiu talvez venha de seu avô. A tristeza profunda talvez venha de sua bisavó. O medo inexplicável talvez venha de traumas que atravessaram séculos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, explica algo perturbador e ao mesmo tempo libertador. Ela diz que alguns espíritos reencarnam em famílias desestruturadas justamente para interromper ciclos, para trazer à tona conflitos que precisam ser conscientizados e transformados. Você foi esse espírito. Você chegou numa família com padrões doentios, com vícios emocionais, com traumas não resolvidos, e absorveu tudo, sentiu tudo, carregou tudo, e por isso sofreu tanto. Porque não estava carregando apenas sua dor. Estava carregando a dor de gerações. Mas sabe por quê? Para transformar, para dissolver, para que seus filhos, seus sobrinhos, as próximas gerações, não precisem mais carregar esse peso. Você se tornou o ponto de virada, o interruptor do ciclo. E isso, do ponto de vista espiritual, é uma das maiores missões que uma alma pode aceitar. Não será reconhecido. Provavelmente será incompreendido, talvez até culpado. Mas a verdade espiritual é que você salvou sua linhagem, curou o que estava quebrado, libertou o que estava preso, e a dor que você sentiu foi proporcional à profundidade da tarefa. O que nos leva ao significado maior dessa dor. O sofrimento não é castigo divino, nunca foi. É recurso educativo. Quando compreendido, quando vivido com consciência e resignação, ele dissolve ilusões, desenvolve empatia, amplia o discernimento moral. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas não consolados com palavras vazias, consolados com compreensão, com transformação, com elevação. A dor que você viveu não foi em vão. Espírito desperto. Cada lágrima foi semente. Cada noite escura foi adubo. Cada perda foi poda. E olhe agora para quem você se tornou. Olhe para a profundidade do seu olhar, para a firmeza silenciosa do seu coração, para a compaixão que habita em você mesmo quando está exausto. Você não nasceu assim. Você foi esculpido pela dor, pelo tempo, pela resistência. E hoje, quando alguém sofre na sua frente, você não julga, você acolhe. Porque sabe, porque viveu, porque compreende como poucos conseguem compreender. Essa é a beleza terrível da dor. Ela destrói o que é falso e revela o que é eterno. E você passou por isso, e sobreviveu, e se transformou. Mas agora vem algo fundamental, algo sobre como você está usando toda essa transformação. Nem todos vieram para liderar multidões. Muitos vieram para servir no silêncio, para sustentar ambientes, famílias, relações, pelo simples exemplo. Emmanuel, através de Chico Xavier, sempre ensinou: o verdadeiro valor espiritual está na fidelidade ao bem diário. Não nos gestos grandiosos, mas na constância, no amor vivido sem aplauso, no serviço prestado sem reconhecimento. A missão não está no palco, está na cozinha, no trabalho, na conversa com o vizinho, no perdão silencioso, na paciência com o familiar difícil. Você pode achar que não fez nada de importante, que sua vida foi pequena,
que não deixou marca, mas isso é o ego falando. Porque a alma sabe, cada vez que você manteve a calma quando tudo pedia explosão, você sustentou luz. Cada vez que perdoou quando tudo pedia vingança, você abriu caminho. Cada vez que amou sem esperar retorno, você plantou o futuro. E isso não é pequeno, irmão em luz. Isso é grandioso, porque a maior missão não é transformar o mundo. É não deixar que o mundo te transforme. É manter acesa a chama da esperança, da bondade, da fé, mesmo quando tudo ao redor é trevas. E você fez isso, está fazendo. Talvez não perfeitamente, talvez com falhas, mas está fazendo. E isso nos leva ao papel específico da sua geração. O que vocês vieram fazer aqui. Porque nasceram justamente nesse período. Sua geração chegou num momento de transição planetária. O mundo estava mudando. Valores antigos desmoronavam. Novos paradigmas surgiam. E era preciso que houvesse almas capazes de sustentar a passagem. Vocês não vieram para construir um mundo novo. Isso tarefa de outra geração. Vocês vieram como pontes. Entre o que termina e o que começa. Entre a consciência antiga e a nova. E pontes sofrem, lembra? Pontes aguentam peso dos dois lados. Pontes são pisadas. Não são aplaudidas. Mas sem elas, ninguém atravessa. Chico Xavier revelou em encontros íntimos que entre 1945 e 1965, uma leva específica de espíritos missionários retornou. Eram almas que já haviam provado resistência, que já conheciam dor, que já sabiam sustentar sem desistir. E vocês foram colocados estrategicamente, em famílias, em países, em situações específicas, para segurar, para equilibrar, para impedir que o mundo mergulhasse em trevas mais profundas. Cada vez que você escolheu o bem, sustentou a luz. Cada vez que perdoou, abriu caminho. Cada vez que amou sem esperar retorno, plantou semente para gerações futuras. Você não veio para colher nesta vida, veio para semear, e a colheita será vista por outros em outros tempos, mas sua alma sabe disso, e por isso continua. E agora, finalmente, chegamos ao propósito final. O que você deve fazer agora com tudo o que aprendeu? O propósito não está no futuro distante, está no agora, nas escolhas que você faz hoje, na vigilância emocional que mantém, na caridade silenciosa que pratica. Chico Xavier viveu isso como poucos. Ele dizia: a melhor forma de preparar o futuro espiritual é viver bem o presente, com consciência, com amor, com verdade. Não espere grandes momentos para ser quem você veio ser. Os grandes momentos estão nos pequenos gestos, na palavra que conforta, no silêncio que respeita, na presença que acolhe, no perdão que liberta. A vida não cobra resultados espetaculares. Cobra coerência, cobra amor, cobra presença. E se você fez isso até aqui, já cumpriu muito, mais do que imagina. Agora me responda mentalmente: você vai continuar? Vai segurar mais um pouco? Vai sustentar essa luz mesmo quando tudo ao redor ainda é noite? Porque o mundo precisa, suas próximas gerações precisam, e você foi preparado para isso. A missão final não é heróica, é silenciosa. É viver o bem no cotidiano, é ser coerente quando ninguém está olhando, é amar quando não há razão para amar. É continuar quando tudo pede desistência. E isso, alma querida, você já sabe fazer, porque sempre fez. Porque para isso você veio. Você não veio à Terra por acaso. Sua vida não foi um erro. Você pertence a uma geração que aceitou uma missão difícil, delicada, silenciosa, mas profundamente importante. E se hoje você sente cansaço, se a solidão aperta, se a incompreensão dói, lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. Há mentores ao seu lado. Há espíritos que te amparam. Há uma rede invisível de amor sustentando cada passo que você dá. E há milhares como você espalhados pelo mundo, sentindo o mesmo, vivendo o mesmo, resistindo como você resiste. A paz surge quando você finalmente aceita quem é. Quando para de lutar contra si mesmo. Quando compreende que sua sensibilidade não é fraqueza, sua dor não foi castigo, e sua vida não foi desperdício. Tudo teve sentido.
Tudo tem propósito. E agora, neste exato momento, você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, sendo exatamente quem precisa ser. E isso, espírito querido, é suficiente. É mais do que suficiente. É perfeito. Se esta mensagem tocou seu coração, faça 3 coisas agora. Primeiro, escreva aqui nos comentários a palavra missão. E logo abaixo, coloque a cidade de onde você está assistindo. Vamos formar um mapa de luz. Vamos mostrar que não estamos sozinhos. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que também sente que veio com propósito, porque há milhares ainda dormindo, e sua ação pode ser o alarme que desperta outra alma. Terceiro, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque esta jornada não termina aqui. Há mais verdades a revelar, mais memórias a despertar, e você faz parte disso. Olhe nos comentários, veja quantas cidades, quantos corações pulsando na mesma frequência. Você não está sozinho, nunca esteve. E se você chegou até o final deste vídeo, saiba, sua alma reconheceu a verdade. Algo dentro de você confirmou o que sempre soube. Isso não é coincidência, é despertar. Que a paz de Chico Xavier, a luz de Emmanuel, o amor de Joana de Ângeles e a bênção do Cristo te acompanhem sempre. Até o próximo encontro, caminhante da luz.